Vamos conversar agora com o professor Irã José Oliveira da Silva, que é professor da Exalc USP e coordenador do NUPEA, e também com a pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves, Helenice Mazzuco. Inicialmente, Helenice, queria que você falasse um pouco o que é o projeto BEA Exalc Embrapa. O projeto, ele foi uma iniciativa do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no sentido de tentar fomentar discussões com relação ao bem-estar animal, a essa área que ela vem necessitando maiores discussões, para que o próprio setor já saiba como que está esse movimento de bem-estar animal ao nível mundial e mesmo no Brasil, né? Então, é um projeto que começou lá em 2015 e ele veio por meio de treinamentos que a gente chama, o próprio MAPA chama como treinamentos, como, por exemplo, o que a gente teve aqui na AVSUI, em que você congrega diferentes pesquisadores, professores que vão trazer determinados temas com relação ao bem-estar animal com relação à produção de ovos. E, no caso, esse projeto, então, ele foi formatado para fazer diferentes treinamentos, atualizações dos produtores, o mesmo de estudantes e de multiplicadores com relação ao tema de bem-estar animal na postura comercial. Então, nós fomos, durante esses anos, em diferentes locais do Brasil, em diferentes pontos em que a produção de ovos é bastante forte, no sentido de fomentar a discussão com relação ao bem-estar e como isso está impactando ou não a opinião ou o próprio mercado brasileiro com relação à produção fora de gaiola. Então, nesses anos a gente trouxe diferentes temáticas, como a parte sanitária, com relação à produção de ovos cage-free, como é que fica o custo de produção, o que a academia está fazendo com relação a isso, como é que fica a própria ética dessa produção fora de gaiola, o que o consumidor espera ou não espera. Então, como é um tema multifatorial, nós temos que também variar com relação a esses treinamentos, a essa abordagem do bem-estar animal. Então, é nesse sentido. E, além disso, além dos treinamentos, nós temos materiais técnicos gerados, temos manuais, nós temos vídeos. Então, tudo isso para acesso fácil para quem quiser acessar, no site da Embrapa, no site do MAPA, no site do NUPEA, lá na Exalc. Então, no sentido de você, aos poucos, ir introduzindo o tema e também trazendo informações menos alarmantes e mais concretas com relação ao bem-estar e à produção de ovos no Brasil. Professor Irã, quais são os resultados práticos dessas ações e projeto? Ele tem algum período que ele deve ser finalizado? O projeto, na verdade, ele está em fase de finalização. Durante esses anos, nós treinamos aí, várias pessoas, nós tínhamos uma meta a ser atingida e eventos em que a gente tentou aproximar o produtor da realidade, a gente tentou trazer as necessidades e as carências dos produtores relacionadas aos questionamentos, porque existem vários questionamentos com relação a essa fase de transição ou essa possível mudança de sistemas de produção, e nós devemos estar finalizando esse projeto no final deste ano, de 2018, apresentando como produto final aí um manual de boas práticas, que será de uma forma de desmistificar e pontuar algumas boas práticas no sistema de produção de ovos. Helenice, queria falar também um pouco com relação à regulamentação aqui no Brasil. Existe uma falta ou existe uma regulamentação específica definindo o que são, por exemplo, ovos caipiras, ovos cage-free, free range e outros? Nós temos já legislações até relativamente antigas, vamos chamar assim, até com mais de 10 anos, como, por exemplo, a produção orgânica, em que fatalmente implica em ave fora de gaiola. Ela é totalmente regulamentada e, inclusive, está necessitando uma atualização, conforme os próprios produtores de orgânicos pedem, justamente por causa dessa evolução do próprio tipo de manejo. Então, essas legislações já existem, como você citou,
Ovos caipiras também já existe no Brasil, nós temos a regulamentação do ofício 60 do MAPA e mesmo da BNT, que não é uma norma obrigatória, mas uma vez seguida ela pode ser utilizada como uma normativa. Então nós temos sim, o que nós não temos é essa classificação de ovo fora de gaiola, que é o que está trazendo muita discussão hoje no mercado, que nós não temos essa legislação mais enfática com relação ao ovo fora de gaiola, porque nós temos rótulos de todos os tipos. Nós vamos numa gôndola de supermercado, você vê ovo caipira, ovo de ave criada solta, mas como isso realmente foi feito? Então, é algo que o próprio setor está pedindo, uma legislação que se aplique a esse nicho, que é aquele que está produzindo fora de gaiola. Então, realmente, nós vamos necessitar discussões e mesmo aprovação, né, por todos os atores da cadeia com relação a essa legislação. Não é algo que vai vir de cima para baixo, vai haver uma discussão e fatalmente isso é para regulamentar e ao mesmo tempo garantir um produto que está chegando lá para o consumidor, realmente ele está sanitariamente seguro e ele foi corretamente produzido dentro de padrões de aves fora de gaiola. Então é nesse sentido. Professora, quais são as implicações do sistema cage-free na cadeia produtiva de ovos aqui no Brasil? É um sistema viável de produção? Eu acho que é o sistema de mudança, vamos chamar cage-free ou free-range, né? Ele vai ocasionar impactos, não tenha dúvida. Mas, antes de mais nada, como a própria Lenice comentou, há uma necessidade muito grande de uma legislação. Nesse primeiro momento, existem questionamentos, existem dúvidas em relação à viabilidade técnico-econômica, mas é muito importante também que a gente tenha dados nossos, porque a grande maioria dos dados existentes hoje são dados internacionais. Por outro lado, a cadeia de produção de ovos, ela não está organizada de forma que a gente tenha, por exemplo, dados informativos do quanto se produz. Então, quando se busca hoje quantos % nós temos de produção de ovos nos sistemas alternativos, cage-free, free-range, orgânico ou colonial ou caipira, nós não temos esses números exatos. É uma carência tanto das associações estaduais, da Associação Brasileira, do próprio Ministério, a importância de nós capturarmos essas informações para que a gente possa ter tomadas de decisões eficientes em cima da nossa realidade. Então, fazer uma predição do que acontecerá com essa mudança do sistema vai ser baseada nesses números que nós não temos hoje. É notório que o mercado demanda, que é uma mudança, sob o meu ponto de vista, irreversível, mas ele vai ser paulatinamente implantado no sistema brasileiro. Especificamente em relação ao painel, atualização e treinamento de bem-estar na produção de ovos, professora Lenice, qual foi o foco central das discussões daqui? Nós tivemos diferentes abordagens, mas eu acredito que se você extrair de todas elas, quase que nós falamos a mesma língua. Então, o primeiro ponto se você não tiver boas práticas, independente do sistema, seja em gaiola ou fora de gaiola, você não vai ter sucesso. E um segundo ponto é essa preocupação que o professor Ira falou, realmente há necessidade de uma normatização para o setor, porque já está havendo, inclusive, o próprio setor está demandando isso, que se regulamente esse tipo de produção, considerando que ela é nicho de mercado. Então, como nicho de mercado, ela está funcionando e funcionando muito bem, aqueles que produzem. Então, um outro ponto aqui do painel foi esse, que vai vir alguma legislação, como é que não vai ser? Inclusive em off, nem na hora das perguntas, o pessoal me procurou depois e falou, nossa, mas realmente vai existir uma legislação? Uma normatização é necessária, mas com esse foco, é nicho e é necessário normatizá-lo. Então, eu acredito que esse painel de hoje, ele girou em torno desses dois pontos. Talvez o professor Ira queira complementar, mas... O painel atendeu às expectativas, senhor Irã? Eu acho que atendeu, porque assim, nós temos que deixar claro que essas discussões são discussões técnicas. E
e a gente se depara às vezes com questões políticas que impedem de evoluir toda uma cadeia produtiva. E nós estamos falando de business. Então nós temos que falar de lucratividade, nós temos que falar de realidade, nós temos que falar de uma forma técnica, questionando e levantando os problemas, com uma transparência inevitável, para que a gente evite problemas de fraudes, para que a gente evite problemas que ocasionam ao próprio produtor um desconforto em relação ao mercado consumidor. Nós conversamos com Irã José Oliveira da Silva, ele que é professor da Exalc-USP, coordenador do NUPEA, e com a pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves, Helenice Mazzuco, ambos coordenadores do painel Atualização e Treinamento em Bem-Estar na Produção de Ovos. TV Gesuli, na cobertura da Vessuia Eurotier 2019.